Bom dia, amigos. Nós nos reunimos esta manhã com alegria neste domingo para falarmos sobre a SEAMA, para fazermos nossas preces juntos, para buscarmos o amparo da Fraternidade Francisco de Assis para os nossos animais no lar, para os animais do planeta. É uma alegria que nós, do grupo da SEAMA, os voluntários da SEAMA, a equipe espiritual da SEAMA, possamos nos reunir com vocês através deste meio de comunicação ao vivo, quase como se estivéssemos aí na nossa casinha querida, não é verdade? Então, vamos dando início às nossas atividades hoje com a prece. Depois da prece, os avisos e depois a palestra, que não podia ser outra senão sobre Francisco de Assis. Porque hoje, afinal de contas, é dia 4 de outubro, dia de Francisco de Assis, dia dos animais. Então, nós vamos projetar a nossa palestra trazendo Francisco de Assis para vocês conhecerem um pouco da atuação da Fraternidade Francisco de Assis junto à SEAMA. Então, convido para fecharmos os nossos olhos físicos. Porque fechando os nossos olhos físicos, nós abrimos os campos da alma com mais facilidade. E vamos nos conectando uns aos outros com o coração voltado ao nosso Mestre Jesus e a Francisco de Assis. Nessas vibrações luminosas que se derramam sobre nós e que nós absorvermos a partir de nossos pensamentos, vamos nos colocando na presença do Cristo, que nos disse: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. E a presença do Cristo, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, nos enche o coração de alegria, de gratidão, de esperança e de fé, porque Ele está junto de nós. Mestre, muito obrigado, Senhor, pelo dia que se inicia. Obrigado, Mestre, por estar conosco, por enviar seus mensageiros de luz para o socorro de nós, dos nossos animais, de nosso lar, do planeta Terra, da humanidade e da natureza. Senhor, ampara-nos no dia de hoje. Ilumina os campos de nossos pensamentos, a fim de que possamos compreender a profundidade de teus ensinos, de tuas ações, de teus planejamentos, e nos colocarmos todos em regime de igualdade como instrumentos de vossa paz. Assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, antes de nós darmos início à palestra em si, vamos aos avisos desta manhã. Olha, lembrando sempre, para que vocês em casa deixem 2 garrafinhas de água, uma com o nome de vocês, outra com o nome do animalzinho, para que a equipe espiritual, no momento do tratamento espiritual, possa colocar um medicamento individual em cada uma destas garrafinhas de água, tá bom? Realize o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana, junto do animalzinho de vocês. Se o caso for mais grave, um caso mais sério, pode fazer todo dia. Gente, não tem superdosagem de prece, não existe superdosagem de evangelho. Então vocês podem todos os dias abrir o evangelho, ler um trechinho, pedir o amparo da equipe espiritual da SEAMA para que os animais recebam tratamento, para que a equipe espiritual da SEAMA adentre o lar, certo? Procurem no dia do atendimento não ingerir nenhum tipo de carne, nem carne vermelha, nem carne branca, nem peixe, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, porque todas essas energias interferem no tratamento. A energia da carne traz o sofrimento do animal que foi para o abate e isso interfere no tratamento. A bebida, o cigarro também trazem energias deletérias que ficam no nosso corpo e interferem no tratamento. Vejam só, as equipes espirituais mobilizam um grande campo de energia para que os animais recebam um tratamento adequado. Mas o nosso amor é a força de impulso que recebe estas energias e que é trabalhado para que cada um de nossos animais em nosso lar, ou aqueles que nós mentalizamos à distância, recebam um tratamento. Então é muito importante que façamos a nossa parte para que eles possam receber por parte do Mestre as energias necessárias para o que nós viemos solicitar.
não é verdade? Lembrando que todo domingo tem um episódio novo do podcast da SEAMA. Olha, a gente recebe tantas perguntas, olha, as pessoas nos dizem assim, eu queria saber mais sobre a alma dos animais, a gente até faz palestras a respeito, mas a verdade é que é necessário um estudo mais profundo e o podcast é para isso. É para você ir até lá e saber que os animais têm alma, como é esta alma, se eles têm consciência, inteligência, livre-arbítrio, como é a relação que nós mantemos com os animais, qual é o nosso compromisso com os animais. Para isso é o podcast da SEAMA, um episódio novo todo domingo às 10 horas entra no ar. Hoje tem um novo episódio e você pode baixar isso a partir das principais plataformas aí de podcast, que é o Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras, que tem Spotify, assim por diante. Acompanhe, assine para que você receba as atualizações e assim esteja informado sobre a alma dos animais, sobre o que a doutrina espírita traz sobre a alma dos animais. Já nos disse o mestre, conhecereis a verdade vos libertará. E os caminhos do estudo são os campos que nos consolam, os campos que nos trazem a compreensão e nos ajudam a evoluir, porque nós então entendemos que papéis nós precisamos fazer, quais os degraus que nós precisamos percorrer neste campo de ação. Então, meus amigos, hoje, como nós começamos dizendo logo no início do nosso vídeo, é dia 4 de outubro, dia de Francisco de Assis, Dia Internacional dos Animais. Então, para nós da SEAMA, é dia da SEAMA também. Eu queria contar um pouco a respeito desta estruturação que se dá entre Francisco de Assis e a SEAMA. A equipe espiritual da SEAMA, na verdade, é composta pela Fraternidade de Francisco de Assis. Mas nós precisamos entender um pouco sobre esta ligação, porque muitas vezes você que está aí em casa pensa assim, porque a SEAMA trata de animais, então essa ligação dela com Francisco de Assis é natural. Não há dúvida que é natural, mas essa ligação é mais profunda. Então vamos entender um pouco da construção por parte dos espíritos superiores, não só para que nós, enquanto a SEAMA, estivéssemos aqui, mas principalmente para que a doutrina espírita fosse o campo de luz a respeito da alma dos animais. Vejam só. Francisco de Assis, para quem não sabe, conforme nos diz o livro Francisco de Assis, psicografia do médium João Nunes Maia, espírito miramês, é a reencarnação de João Evangelista. João Evangelista, o apóstolo, né, de Jesus, aquele que Jesus na cruz diz, João, eis tua mãe, Maria, eis teu filho, no momento do desencarne dele na cruz, e é o apóstolo que mais tempo viveu, né, na reencarnação, o último apóstolo aí a desencarnar, desencarnou velhinho, naquela época, bem velhinho mesmo. Hoje ele ainda seria velhinho, então para aquela época foi uma grande expansão da reencarnação, né? E desencarnado, nós não temos muitas informações acerca da vivência dele na dimensão espiritual. No entanto, na ocasião das cruzadas, do estabelecimento das cruzadas e do caminho das cruzadas para a Inquisição, Jesus chama João Evangelista, que era um apóstolo muito ligado a ele, pedindo a ele que ele reencarnasse. Jesus diz a ele o seguinte, olha, os homens vão desviar o evangelho como nós assistimos que realmente aconteceu, conforme nos diz Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, dizendo que o processo de Inquisição atrasou a evolução da humanidade em 600 anos, em 6 grandes séculos, nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Então Jesus estava preocupado em fazer com que o seu evangelho trouxesse as raízes primárias, aquela essência de amor ao próximo, aquela essência do consolo, a essência da misericórdia, e ficasse focada de tal forma que mesmo com os equívocos do processo de Inquisição, isso se mantivesse. E Jesus, claro, tinha esperança, como sempre tem esperança em nós, que talvez Francisco conseguisse mudar esta estruturação, mudar o processo de Inquisição. Como nós sabemos, isso não aconteceu, mas vejam, eu queria deixar aqui uma mensagem, né? Vejam como Francisco, até hoje ele é conhecido. Nós não lembramos os nomes dos inquisitores, nós realmente não lembramos, mas nós sabemos quem é Francisco de Assis. Então, nessa construção histórica é que nós vemos que o amor sempre vence. Isso é uma esperança que deve encher os nossos corações. A mensagem que Francisco de Assis deixou, sua vivência de amor, seus exemplos do Evangelho, a sua fé em Jesus permanece distribuída no mundo até hoje. E nós temos a Inquisição apenas como uma lembrança passada, nós nem lembramos os nomes dos inquisitores. Como o bem, o amor, a esperança e as lições do Evangelho sempre marcam o nosso coração.
Muito bem, então ele pede que João Evangelista reencarne como Francisco, Franco Cisco de Deus, na cidade de Assis, para vivenciar o Evangelho em sua essência, para construir uma igreja que exemplificasse o Cristo, para que em meio do turbilhão que os homens fariam, se equivocando em relação ao Evangelho, permanecesse a mensagem de amor, misericórdia, esperança, consolo e fé de Jesus. Mas antes disso ele diz o seguinte: João, eu preciso que antes seja fundado aqui na dimensão espiritual uma colônia cujo trabalho lá no futuro será dar a diretriz junto aos processos do Evangelho para o homem na Terra. Francisco então reúne 200 outros discípulos dele e eles fundam no plano espiritual, antes de ele reencarnar como Francisco, ainda como João Evangelista, a colônia espiritual da SEAMA, que hoje nós sabemos, os médiuns da SEAMA, nós já visualizamos, tem o tamanho do estado de São Paulo e vários postos de socorro distribuídos ao longo do planeta Terra. Então, meus amigos, a ligação, na verdade, de Francisco com a SEAMA vem desse processo, né? Por ocasião da fundação, da vinda do Consolador Prometido, através de Allan Kardec, foi feito todo um planejamento, conforme nós estudamos na doutrina espírita, na construção das informações que viriam através do Consolador Prometido, desdobrando o Evangelho do Cristo, desdobrando o Evangelho primitivo, trazendo a vivência de amor ao próximo, de misericórdia, e a evolução do Espírito, tornando a doutrina espírita a escola de almas que nos levará à felicidade através do entendimento profundo do Evangelho de Jesus, que é a constituição divina. Por isso, Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nas colocações dele, nas vivências dele. Também foi feito um planejamento dentro deste estudo para, ao longo dos primeiros 150 anos, serem distribuídas na doutrina espírita as informações sobre a alma dos animais. Então nós vemos lá no Livro dos Espíritos, que é o pilar, né, da doutrina espírita, o primeiro livro da codificação espírita, já tem um capítulo. Lá tem um capítulo, os 3 reinos, e um item que chama os homens e os animais, em que o Espírito, na verdade, vai falar sobre a alma dos animais, e depois, ao longo deste processo, distribui diversos livros. Gente, a literatura é muito grande falando sobre a alma dos animais. Nós vamos ter Gabriel Delany, por exemplo, Leon Denis, Camille Flammarion, logo no início do estudo da doutrina, o próprio Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, a Revista Espírita, vários números falando sobre a alma dos animais. Chico Xavier, no livro Nosso Lar, Os Mensageiros Missionários da Luz no Mundo Maior, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, o espírito, Chico Xavier com o espírito Neio Lúcio, Emmanuel vai falando sobre a alma dos animais, nós temos Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e numa literatura enorme, por exemplo, Jesus e o Evangelho é a Luz da Psicologia Profunda, Plenitude, e outros livros que, se eu for ficar falando aqui, nós vamos passar o tempo todo da palestra falando dos livros que tem sobre a alma dos animais. Mas foi feita uma distribuição das informações ao longo destes livros. E por ocasião da época necessária em que o homem já teria aberto o coração para entender melhor a alma dos animais, foi fundada a SEAMA, sob diretriz da Fraternidade de Francisco de Assis, com aqueles espíritos devedores, né, junto a Francisco, comprometidos junto a Francisco, que reencarnariam aí como médiuns que somos nós. Nós somos aquelas pessoas comuns, espíritos devedores comprometidos com Francisco, não é verdade? Mas a equipe espiritual é a Fraternidade Francisco de Assis, espíritos iluminadíssimos que caminham junto a Francisco nos cuidados de todas as almas, porque muitos pensam que Francisco de Assis tem uma preocupação especial com os animais. Não há dúvida que Francisco, aquele coração cheio de amor, as primeiras mãos que se estenderam no passe na sua igreja, né? Recebeu os animais em sua igreja, ali ele mostrou que o coração do Cristo atende a todas as criaturas em todos os reinos, né? Então ele tem um cuidado muito especial com os animais, um amor profundo com os animais, mas ele cuida dos espíritos da face de humanidade também, porque Francisco é um arcanjo e Francisco é amor, né? E aí, por ocasião da fundação da SEAMA, a equipe espiritual da SEAMA reuniu todas essas informações sobre a alma dos animais, montou este quebra-cabeça e fez disso um curso de espiritualidade dos animais, o livro Evangelho dos Animais, outros livros
ensinos que virão, e depois foi trazendo, através dessas informações, uma construção nova, um olhar novo sobre toda a doutrina espírita, um olhar diferenciado em que a doutrina espírita é vista como a doutrina da evolução do espírito do átomo até o arcanjo, abrindo um novo campo de consciência. Então, meus amigos, esta é a história entre a SEAMA e Francisco de Assis, que na verdade a SEAMA é a casa de Francisco de Assis e nós somos apenas intermediários deste espírito luminoso e de sua equipe no socorro aos animais. O que nos faz intermediários? O amor que nós temos aos animais. O que liga vocês que estão aí nos ouvindo a Francisco de Assis? O amor que vocês têm pelos animais. Muitas vezes nós colocamos os espíritos superiores como nós colocamos aqui os nossos políticos, como se fossem inatingíveis. Mas olha, meus amigos, o amor, a prece, a confiança nos ligam até eles porque eles são humildes espíritos que se colocam como servidores da humanidade, como servidores dos animais, como servidores da natureza, trabalhando na condução das leis divinas para a mudança de consciência. Então, nós, todos nós que somos voluntários da SEAMA, vocês que nos ouvem, que temos o amor, a compaixão, o desejo sincero de que os animais fiquem bem, os animais de nosso lar, os animais do planeta, estamos todos ligados ao coração de Francisco de Assis. E quando nós nos preocupamos o que será dos animais no planeta, quando nós nos mobilizamos para auxiliar de todas as formas, com a prece, com o trabalho ativo, modificando as nossas atitudes, nossas condutas em relação aos animais, quando nós pensamos, eu não posso mais compactuar com o sofrimento que eles passam pelo planeta, nós então estamos fazendo aquela primeira frase da oração de Francisco de Assis, com o coração humilde de quem sabe que precisa se modificar, ajoelhamos as almas nos pés de Jesus, ligados com o coração a Francisco de Assis, pedindo, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz na terra. Onde houver ódio, que eu leve o verdadeiro amor ao próximo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, inclusive a mim mesmo. E aí nós vamos fazendo este caminho da oração de Francisco de Assis, com o coração cheio de emoção e nos lembrando do principal ponto lá no final, que possa morrer o homem velho que está dentro de mim, para nascer o homem novo, que segue as diretrizes do Cristo e os passos de Francisco de Assis, no amor a toda a natureza, aos animais, na confiança e na fé no Cristo, e na certeza absoluta de que nós nunca estamos sozinhos. E quando nós nos mobilizamos na transformação, todo um campo energético de luz se abre para nos auxiliar, e imediatamente somos auxiliados e nos tornamos também trabalhadores da luz, do bem e da paz. É por isso que a SEAMA tem uma oração que todos os voluntários da SEAMA conhecem, psicografada pela equipe espiritual da SEAMA, foi a primeira psicografia que nós recebemos, que termina assim, ó, que a cada passo nosso, Jesus, se siga um passo teu. E todos nós, e agora eu faço um convite a você que está nos ouvindo, todos nós sejamos um só coração, um só pensamento, formemos um único corpo, uma única alma, com o propósito de amar e servir. Então, meus amigos, a SEAMA é Francisco de Assis. Nós, como vocês, somos pessoas comuns, aprendendo com Francisco o verdadeiro amor, os caminhos do trabalho abnegado, da renúncia, da paciência, da coragem e do perdão. A equipe espiritual da SEAMA é a fraternidade de Francisco de Assis. E os incontáveis conhecimentos distribuídos dentro da SEAMA são luzes que se derramam do céu, porque unem a verdadeira essência do Espírito, esteja ele em que fase evolutiva ele estiver, para que o Consolador prometido seja levado à posição de luz no mundo e realmente transformação do planeta para a fraternidade, a solidariedade e a paz. E em homenagem a este momento que nós estamos vivendo hoje, que é o dia 4 de outubro, nós temos duas novidades para vocês. Em comemoração ao dia de Francisco de Assis, nós estamos lançando hoje a revista espírita A SEAMA, que é uma revista espírita que vocês vão poder baixar em PDF, por exemplo. Vocês podem entrar lá no site da SEAMA, seama.org.br, clicar lá em revista espírita, ler ela através do nosso blog. Depois vão estar em outros meios que nós vamos postar no Facebook. Então, é uma revista espírita que traz não só a espiritualidade dos animais, mas que traz também informações sobre a doutrina espírita, estudo do livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do livro A Gênese e assim por diante. Uma outra novidade que nós dividimos com imensa alegria
com vocês é que nós já temos um endereço para a nossa sede do Centro Espírita Seama. Nós estávamos na Casinha Verde, que, como vocês sabem, ficou pequena, não é verdade? E agora nós estamos num lugar maior, nós vamos divulgar o endereço mais para frente para vocês, mas nós já locamos a casa. E olha, vocês não se preocupem, que a casa vai ser verde. Já estamos pintando a casa de verde, então vocês vão poder chamar ela de Casinha Verde do mesmo jeito, né? Mas ela precisa de algumas adequações. Então hoje nós vamos também pedir para que vocês unam conosco braços nos caminhos de Francisco de Assis, para que nós possamos materializar este novo trabalho da ASEAMA, este novo caminho, onde os espíritos iluminados da Fraternidade de Francisco de Assis podem trabalhar a favor dos animais. É um lugar maior, nós estamos muito, muito felizes com este novo local, muito felizes em trabalhar neste novo local, dando o nosso melhor, o melhor de nós, mas precisamos da ajuda de vocês. Então, junto à Revista Espírita, que eu aconselho que vocês leiam, estudem conosco, trabalhem conosco neste estudo, nós chamamos vocês para nos auxiliarem nesta campanha de cada um de nós, colocar lá um tijolinho através de uma contribuição para que a sede do Centro Espírita Seama possa se estruturar, para que nós possamos logo reabrir para atender os animais presencialmente e atender vocês presencialmente. Então, meus amigos, hoje é um dia de muita comemoração. Nós estamos felizes com a Revista Espírita, felizes de verdade, porque é uma realização muito importante para nós. Nós estamos felizes com a nova casa, felizes de verdade, e nós precisamos dos braços de vocês, porque olha, as nossas mãos estão ali a favor do trabalho, uma mão de vocês que se estende à mão de outra, a mão de outro, seremos aqueles que mobilizarão os campos de energia, os campos materiais, para que a sede do Centro Espírita Seama se inicie. Então a campanha está no nosso site, já estava postada, está lá no Facebook. Auxiliem, contribuam conosco, auxiliem a SEAMA, não é a nós. Na verdade, auxiliem a SEAMA, os animais, para que nós estejamos juntos, né? Eu sempre fico muito feliz, que lá na outra Casinha Verde a gente pintou a casinha e eu me lembro de fazer isso, e é uma alegria quando nós fazemos, porque nós colocamos uma parte de nós em obra que nem nos pertence. Então nós somos tão pequenos, mas o pequeno que a gente consegue, a gente faz, e desta forma nós permitimos que esta luminosa equipe espiritual derrame suas luzes para os animais, através do conhecimento, através do socorro, através do amparo. Muitíssimo obrigado por estarem conosco hoje, que os nossos corações passem o dia voltados a Francisco de Assis, aos animais, à mensagem de luz que ele nos deixou, ao cristianismo primitivo, ao amor da doutrina espírita, ao conhecimento, à evolução do espírito, que possamos estar unidos em prece a Francisco e que ele receba de todos nós, com um coração sincero, o mais profundo sentimento de gratidão. Por parte, eu sei que as minhas palavras são as palavras dos voluntários da SEAMA, de nossa parte, a mais profunda gratidão por nos permitir os trabalhos que nós realizamos, por nos dar o aval, para que nós, com um pouquinho que possamos contribuir, sejamos instrumentos destas luzes que se derramam através de nós, não é? E a gratidão de vocês, eu tenho certeza, pelo amparo sempre constante aos animais, à humanidade e a todo o planeta. Desta forma, vamos fechando os nossos olhos e agora vamos conversar um pouco com Francisco de Assis. De olhos fechados, na presença deste arcanjo de luz. Franco Cisco de Deus. Patrono da humanidade. Patrono do Evangelho do Cristo. Patrono dos animais. Patrono da SEAMA. Presente entre nós com seu olhar humilde, seus trajes delicados, suas mãos que se estendem, se colocando como Pai Francisco. Ele nos pede o amparo aos animais. Ele nos solicita o amor do Evangelho. Pede que nos lembremos da fé em Jesus. Nos solicita a luz do nosso coração, o melhor que nós pudermos dar, para que a humanidade compreenda o Evangelho e se transforme, para que os animais fiquem em paz. Francisco, amigo querido, Pai de nosso coração, ilumina com o teu amor todos os animais da terra, toda a natureza, toda a humanidade.
auxilia-nos a entendermos o significado de sermos instrumentos da paz do Cristo. Ampara, Francisco, os nossos queridos animais, almas que nos confiou, que hoje estão sob teus cuidados nas cirurgias espirituais da Seama. Envolve com tuas bênçãos de luz as dores, as dificuldades e auxilia a evolução. Sob tua licença, Francisco de Assis, e a licença de nosso Mestre Jesus, nós encerramos a primeira parte do nosso trabalho desta manhã de domingo. Assim seja, graças a Deus. Pedimos, amigos queridos, que permaneçam em prece, aí, em vossos lares, mais 15 minutos para a realização das cirurgias espirituais dos animais. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado por nos ouvirem.